Abrindo 5 minutinhos para os dois deputados fazerem uma breve explanação sobre esse atual momento que a gente está vivendo, um cenário mesmo, né, dessas questões socioambientais no país, essa relação também com o que está acontecendo mundo afora e a pressão que o Brasil vem sofrendo, em linhas gerais, e depois a gente vai entrando especificamente em alguns pontos que a gente elencou aqui, para que a gente pudesse ter uma discussão bastante produtiva e com informações importantes para quem milita nessa área, como eu falei inicialmente. Pode ser assim, Carol? Posso franquear a palavra para os nossos dois convidados? Prioridade é deles, com certeza, Marcelo. Obrigada. Beleza. Então, o deputado Rodrigo Agostinho, para a gente começar, foi vereador lá em Bauru, né, deputado? Prefeito de Bauru também. Se tiver alguma informação equivocada, o senhor me corrige, por favor. Prefeito por 2 mandatos em Bauru foi reeleito entre 2009 e 2016. Depois se candidatou a deputado federal, também foi eleito em 2018, e tendo esse mandato de 2019 até 2023 garantido aí pelo eleitor do estado de São Paulo. Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e também desse grupo de trabalho que o Maia criou, né, deputado? Acho que isso vai ser muito importante nesse momento, para que a Câmara, especificamente, consiga criar um grupo de matérias ou de temas ligados ao tema principal, que é o meio ambiente, para que a Câmara possa votar uma pauta positiva ligada aos assuntos ambientais ainda em 2019. Então, acho que eu tenho 3 missões nas suas considerações iniciais. Falar um pouquinho do atual momento, falar um pouquinho sobre esse grupo que está reunido para tentar aglutinar matérias em torno dos temas socioambientais para serem votadas ainda nesse ano na Câmara dos Deputados, né, visando a retomada das atividades pós-pandemia e etc. E também um pouquinho sobre licenciamento ambiental, que o senhor está no auge, super envolvido com a discussão do PL 3729/2004, que traz novas regras para o licenciamento ambiental, né? Aí tem vários modos de se apresentar o 3729, né, Bruno? Simplifica, desburocratiza, flexibiliza, cada um fala de um jeito. E aproveitar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para o senhor fazer essas considerações iniciais, depois a gente entra numa inquisição aqui com o senhor, tá bom? E obrigado por ter aceito o convite. Você esqueceu de falar que eu sou amigo do deputado Arnaldo Jardim, tá? Essa é uma das melhores características, né? Não, eu estou feliz de estar com ele aqui. A gente precisa começar a dialogar com outros deputados. Eu só fico eu e o Arnaldo comigo. Eu acho assim, vamos por partes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês. Um pouquinho antes de eu tomar posse, eu participei de um debate com a Brig, e foi um debate justamente que eu estava na mesa junto com o Kim Kataguiri, que hoje é o relator do licenciamento. O Arnaldo estava lá representado pelo seu chefe de gabinete, Sérgio Murilo, e foi um debate importantíssimo do ponto de vista da gente traçar um panorama dessa legislatura. Do ponto de vista de sustentabilidade, o que acontece? O Brasil é um grande player mundial na questão da sustentabilidade. O que é isso, né? Nós estamos vivendo um momento do mundo de transição de uma revolução industrial para outra. Então, nós estamos saindo de uma revolução industrial baseada principalmente na queima de petróleo, queima de carvão, queima de madeira, queima de gás. E nós estamos entrando numa revolução industrial diferente, que é uma revolução industrial baseada na energia limpa. Se não tiver essa mudança, a vida na Terra acaba. Nós estamos realmente numa situação muito delicada. Então, assim, essa revolução vai acontecer. O Brasil pode liderar, o Brasil pode ser liderado, o Brasil pode ficar para trás. Na questão das mudanças climáticas, é essencial que a gente consiga tirar gás carbônico da atmosfera. É essencial que a gente consiga evitar que mais gás carbônico vá para a atmosfera. E o Brasil, ao mesmo tempo, é o país que tem a maior riqueza de espécies do planeta, está aqui dentro. Nós temos aqui 20% de toda a vida do planeta está aqui dentro. 20% das plantas, 20% dos animais estão aqui no Brasil. É mais ou menos 1/3 de todas as florestas tropicais estão aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais tem floresta tropical e é o país que mais derruba floresta. E esse é o ponto que o Brasil vai ter que mudar. O Brasil não vai poder continuar derrubando floresta. Seja desmatamento legal, seja desmatamento ilegal, o Brasil vai ter que parar com isso. O
O Brasil tem 40 milhões de hectares de áreas já desmatadas e não usadas, ou seja, o Brasil já tem um estoque de terra para continuar ampliando a área plantada, ampliando a pecuária, sem precisar continuar derrubando floresta. São 40 milhões de hectares. Na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, a gente tem hoje 43 milhões de hectares de pastagens e 6 milhões de hectares de agricultura. A agricultura na Amazônia ela é minoritária, né? Então, você tem a agricultura no norte, no Mato Grosso, no Tocantins, você tem a agricultura na Amazônia, no Maranhão, um pouco no extremo norte, Roraima e Amapá está entrando a agricultura, mas, de maneira geral, a agricultura entra pouco na Amazônia por conta da umidade excessiva. Mas a pecuária encontrou um espaço super ótimo para poder, enfim, produzir. E aí a pecuária está entrando com uma velocidade muito grande. Antigamente, a gente tinha o ciclo da madeira entrando primeiro, então entrava a madeireira primeiro, abrindo, tirando a madeira, e depois entrava o ciclo do boi. Hoje, o que a gente vê é que estão simplesmente derrubando a floresta, não se aproveita sequer a madeira e já vai começando a colocar o boi. Nós estamos no momento seco, é o momento onde o pessoal coloca fogo naquilo que foi derrubado no ano anterior, e o mundo não aceita mais isso. O Brasil vai ter que mudar. Não adianta, vai ter que mudar pelo amor à floresta ou pela dor, nós vamos ter que mudar, e isso precisa acontecer rapidamente. O ano passado, 60% do desmatamento foi na Amazônia, 40% no Cerrado e um pouquinho nos outros biomas. Na Mata Atlântica, Pampa e Caatinga e Pantanal perderam pouco de cobertura florestal, quase tudo no Cerrado e na Amazônia. Nós temos também que avançar do ponto de vista de política pública. Para a gente poder mudar esse problema, não basta ter uma lei, então não adianta o Congresso aprovar um monte de leis. As leis são importantíssimas, é um passo adiante. Nós temos que reduzir a impunidade que nós temos no Brasil, mas a gente precisa de política pública. Nós precisamos incentivar a manutenção da floresta em pé, e aí entra uma proposta que o deputado Arnaldo Jardim relatou ano passado, que é o pagamento dos serviços ambientais. O pagamento de serviços ambientais é uma estratégia importantíssima para manter floresta em pé em área privada. Em área pública, a gente tem que ter outras estratégias. A Amazônia tem muita terra pública que está sendo invadida, desmatada. A gente tem que ter uma estratégia de áreas protegidas. O governo atual deixou de lado essa estratégia, é uma estratégia importantíssima. Nós precisamos ter política pública, e política pública implica em estrutura de fiscalização, estrutura de incentivo, estrutura de apoio a estados e municípios, porque achar que o governo federal sozinho vai resolver isso, que mandar o exército da Amazônia vai resolver isso, não vai. Nós precisamos ter um plano para a Amazônia, um plano como se fosse... Quando um investidor vai investir num determinado local, ele faz um master plan. Nós precisamos ter um master plan para a Amazônia. Mais do que uma lei, mais do que uma política. Nós precisamos ter um master plan dizendo, olha, essas áreas serão ocupadas, essas áreas não serão ocupadas, essas áreas serão isso, essas áreas serão aquilo. Né? Nós estamos lá na Câmara trabalhando uma lista de projetos. Nós já temos uma lista prioritária de projetos e uma lista de projetos que já tem consenso. Né? Mas, como eu disse, não é querer relativizar esse trabalho. Né? Esse trabalho é um trabalho importante, o Congresso está, de certa forma, liderando esse debate, mas só aprovar projeto de lei não resolve. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade. O deputado Arnaldo Jardim conhece bem isso. Não basta ter uma política, uma lei instituindo uma determinada política, se essa política não é executada. Em relação ao licenciamento ambiental, os maiores problemas de licenciamento ambiental não estão na legislação. Né? Então, assim, é importante deixar claro, porque se a gente aprovar a lei e manter as estruturas arcaicas que a gente tem hoje, os problemas relativos ao licenciamento vão continuar. Nós precisamos ter uma estrutura mais ágil, mais rápida. Nós precisamos ter uma estrutura parecida com o Poupa Tempo de São Paulo. Nós precisamos ter uma estrutura que realmente possa analisar com qualidade estudos feitos com qualidade. Então, assim, os debates estão acontecendo, estão tendo reuniões semanais, tem pontos que não são consensuais. Então, assim, o texto ainda não está pronto, mas a previsão é que em setembro o presidente da Câmara coloque isso na pauta da Câmara, o projeto do licenciamento ambiental.
Não é uma agenda que eu posso dizer que é uma agenda positiva para a área ambiental, mas é uma agenda necessária para a gente garantir segurança jurídica para quem quer investir e para que a gente possa garantir uma conservação ambiental mais adequada. Se o investidor tiver clareza que aquele empreendimento não será aprovado, ele não vai ficar perdendo tempo, ele vai levar o empreendimento para outro local e vai fazer o investimento, mas num outro local. Se ele fica patinando, é ruim para o órgão ambiental, é uma obra, um empreendimento que vai acabar sendo judicializado e é ruim para todo mundo. Então, assim, eu acho que é importantíssimo. Cada estado está criando uma regra própria de licenciamento ambiental, o que também é muito ruim, né? Alguns estados criaram regras boas e outros estados estão criando regras horríveis, como licenças por decurso de prazo, que não tem segurança jurídica nenhuma para ninguém. Então, assim, quero só mais uma vez agradecer vocês pelo convite, me colocar mais à disposição para a gente dialogar mais. Eu acho que a gente tem dialogado pouco. E agradecer esse momento. Eu acho que, assim, algo que a gente não pode perder para encerrar essa parte inicial é a oportunidade da reforma tributária. Eu acho que essa é uma oportunidade única. É uma reforma tributária que não vai entrar em detalhes, ela é uma reforma tributária constitucional, é uma reforma que a gente vai precisar colocar ali os princípios que vão nortear a nossa economia, pelo menos para os próximos 40 anos. Então, assim, eu acho que é pensar o Brasil em longo prazo, é pensar na sustentabilidade, é pensar no Pacto Federativo, é pensar na manutenção de coisas importantes. A gente está vendo um pensamento liberal ganhar força, mas que entende que o papel do Estado é pequeno. O papel do Estado é importantíssimo, inclusive nos países ultraliberais. Você pega os Estados Unidos, né? A gente viu a semana passada a volta dos astronautas que estavam lá no espaço, tudo agora sendo feito por empresas privadas, ou seja, a NASA está terceirizando todo o seu programa espacial. E aí vocês vão falar, tá vendo? É a iniciativa privada que é o caminho. Concordo que a iniciativa privada pode ser um grande caminho, mas aquilo só está acontecendo com o dinheiro público sendo investido, né? É o dinheiro público sendo investido. Então, assim, o papel no Brasil do Estado e do investimento público ainda vai ser muito grande nos próximos anos, né? Então, assim, a gente precisa nortear a política pública. Nós vamos dar o caminho para que a política pública aconteça, né? Dependendo da reforma tributária que a gente aprovar, a gente vai ter setores do governo, setores do setor público que vão se desenvolver, mas nós vamos matar alguns outros setores da nossa economia. Então, a gente precisa ter clareza disso, a gente precisa entender até onde é papel do Estado e onde é papel da iniciativa privada, e eu acho que o momento realmente é um momento desafiador. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, deputado. Ótimas as palavras iniciais. Já tenho 4 perguntas para o senhor aqui. A propósito, quem quiser encaminhar perguntas, eu não sei se o nosso chat aqui está liberado. Bernardo, mandar um abraço para o Bernardo da Matchmaking Brasil também, que está proporcionando esse encontro junto com a Brig, está nos acompanhando aí. Então, se o pessoal puder mandar pelo chat, quem não conseguir mandar pelo chat, manda nos nossos zaps aí, meu, da Carol, do Bernardo, que a gente vai se entendendo por aqui, tá? Partindo agora para o nosso glorioso deputado Arnaldo Jardim, elegantérrimo, hein, deputado? Eu fiquei até frustrado agora aqui, viu? Estou quase botando uma gravata ali, viu? Estou em ritmo de trabalho aqui, tem uma série de eventos aí. Então, desculpe, eu estou desconfortável, porque vocês estão muito melhor do que eu aí, mano. Tá bom, deputado. Obrigado pela presença mais uma vez. O senhor é um grande especialista, um parlamentar exemplar. Temos aqui praticamente, acho que todos que estão nos acompanhando aqui têm o prazer de tratar com o senhor no dia a dia assuntos não só nessa área ambiental, mas também energética e outros temas importantíssimos no Congresso. Deputado estadual por 20 anos, deputado federal já por quase 20 também, né, deputado? Está no 4º ou no 5º mandato já de federal? Não exagera, não, Marcelo, calma. E líder do Cidadania, né, exercendo a liderança agora, um papel importante nesse momento de pandemia, onde os líderes são cada vez mais importantes. Aliás, eu estava vendo uma matéria esses dias falando sobre a importância da liderança no pós-pandemia, essa coisa do home office, né? O líder vai ser ainda mais importante, e no Congresso isso não é diferente. Foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, no governo Alckmin, há 2 anos, encerrado no ano passado, e coordenador ou presidente das frentes parlamentares da Economia Verde
e também do setor sucroenergético, entre outras, né, deputado? A gente está citando só duas aqui. Ou seja, isso demonstra o quão importante o senhor é para o parlamento e para a sociedade civil organizada. Aqui nós temos os profissionais de relações governamentais, né, que tratam com o senhor assuntos diversos, sempre com muito respeito, de forma extremamente republicana. E o senhor não é só nas vestimentas, não, o senhor é um lorde no trato também, recebe a todos, escuta todos os lados para formar a sua opinião e tomar suas decisões. Então, assim sendo, com essa breve apresentação, deputado, assim como o deputado Agostinho fez um breve overview aí dessa questão socioambiental no país e como é que a gente está sofrendo essa pressão internacional para que o Brasil fique cada vez mais atento a essas questões, o que está acontecendo na Amazônia agora, o governo Bolsonaro, o trabalho do Congresso. Como é que o senhor faz um breve overview de tudo isso que está acontecendo, que vai refletir nas nossas vidas aí, certamente, as decisões que o Congresso tomar pelos próximos, como o deputado falou, 30, 40 anos, nós vamos ser regidos pelo que o Congresso decidir aí nas questões socioambientais, provavelmente em 2020. Com a palavra, deputado, e muito obrigado por ter aceito o convite aí da Abrig, viu? Muito obrigado, Marcelo. Estou muito feliz de estar com vocês da Abrig. Quero cumprimentar você, a Brenda, deixar um grande abraço ao Guilherme. Vocês têm feito uma revolução aí na Abrig. A Abrig cresceu extraordinariamente de quantidade e mudou o patamar da qualidade, da formulação. E os projetos que vocês apoiam no Congresso, que tratam da questão de como o lobby se organiza, como essas relações governamentais devem se proceder, tem a nossa simpatia. Significa uma mudança de qualidade em relação àquilo que a história muitas vezes nos legou, e nos legou de uma forma muito ruim. Saudar o Bernardo, da Match Marketing, que está nos ajudando a organizar isso. Um prazer estar com você. E dizer da imensa alegria de estar com o Rodrigo Agostinho. Ele foi muito gentil, como o Marcelo foi comigo, mas realmente somos amigos. Uma relação pessoal, mas que eu queria aqui, porque pessoal a gente cuida quando eu vou lá em Bauru, quando ele vem em São Paulo, quando nós nos encontramos em Brasília, falando da vida, graças a Deus, tá certo? Mas eu queria falar de um outro fato. O Rodrigo Agostinho assumiu a Câmara, o seu mandato, e logo eu revelo isso porque ele também proclama isso várias vezes, era março do ano passado, quando eu tive a alegria de fazer com que, não eu, mas nós combinamos, e aí se sentaram num café da manhã o Rodrigo Agostinho, que estava assumindo a presidência da Comissão de Meio Ambiente, o Alceu Moreira assumindo a presidência da Frente Parlamentar Agropecuária, onde eu tenho um cargo na diretoria, e a ministra Tereza Cristina. E ali nós não resolvemos todos os problemas, longe disso. Há contradição. Mas nós estabelecemos uma postura de diálogo e nós também firmamos uma convicção que nós deveríamos buscar convergências como uma coisa impositiva para que o Brasil pudesse mudar a situação. Eu, passado esse período, eu acho que tem muita coisa que deixou de ser feita, mas nós temos que registrar, primeiro, a abertura do diálogo, segundo, o fato de que alguns projetos, o Rodrigo se referiu a ele, eu fui relator, mas só fui relator porque ele ajudou demais, o pagamento por serviços ambientais, quase que por unanimidade, nós aprovamos na Câmara. E era um projeto antigo que tinha muita contradição e muita dificuldade. Está no Senado, vai voltar para a Câmara e eu tenho certeza que nós vamos melhorá-lo aí nesse processo. Eu estou mencionando isso porque eu não sou ingênuo, acho que a nenhum de nós cabe alguma ingenuidade nessa questão, e é lógico que nós vivemos um clima no Brasil que eu não festejo. Eu acho que o tom no Brasil, nos últimos anos, e ainda nesse passado recente, é só lembrar de momentos graves que nós tivemos durante a pandemia, é um clima de extrema polarização política e de radicalização de posições políticas. E é lógico que isso simplifica o debate e muitas vezes se festejam os gladiadores ao invés de se saudar os construtores, aqueles que buscam convergência. Estou querendo dizer que essa postura do Rodrigo Agostinho causa a ele problemas dentro de entidades ambientalistas. Tá certo? Estou falando por ele, mas acho que é inegável isso. E segundo, que o meu comportamento também faz com que eu tenha problema em outras bases, tá certo? Que eu tenho
como bases às quais eu tenho vínculo. O Rodrigo Agostinho se mencionou agora há poucos instantes um procedimento que há em São Paulo, que é o GRAPROAB, na hora que ele falou do licenciamento ambiental, onde você tem um procedimento que não abrandou nada de exigência ambiental, mas que deu celeridade, prazos e objetividade na demanda. Eu falo isso porque eu fui secretário da Habitação e um dos responsáveis por consolidar esse procedimento do GRAPROAB aqui em São Paulo. Mais uma demonstração de que nós podemos fazer e fazer coisas importantes. Acho que é impositivo, daqui por diante, e já era, mas agora, inapelavelmente, que nós busquemos compatibilizar a questão da produção econômica, da atividade econômica, com a questão da sustentabilidade. Isso se exige do ponto de vista da relação entre as nações e isso se exige hoje das próprias empresas privadas, tá certo? ISD, tá certo? Ou o ambiental, social e governança, tá certo? Regras de governança corporativa que saem como uma questão muito impositiva depois desse período de pandemia, reforçado isso do ponto de vista internacional. Todos os procedimentos que os países estão tomando no sentido de reativar a sua economia, vale para a China, vale para as decisões tomadas pelo bloco europeu, vão nesse sentido. Nós vamos ter a questão da sustentabilidade, lato sensu, como determinante para as atividades de produção e de consumo, tá certo? E nós vamos ter também, tá certo, que estabelecer claramente todo um processo em que as finanças verdes, moedas verdes, passam a ser alguma coisa cotidiana, tá certo? Do ponto de vista da gestão financeira das empresas e os governos vão ter que se adequar a isso. Eu, num outro plano, eu cuido muito da parte de infraestrutura, tá certo? Alguns sabem, o Marcelo se referiu a isso com a questão da energia. Recentemente eu apresentei um projeto que é sobre debêntures, ampliando as chamadas debêntures incentivadas, criando as debêntures de infraestrutura. E está lá, tá certo? Um tratamento diferencial com debêntures a outras taxas, é o que nós propusemos no projeto, um projeto amplo, que tenha compromisso com a sustentabilidade. É a chamada debênture verde, ou para projetos com sustentabilidade. Então, indo muito objetivamente aí nas questões, dadas essas premissas mais gerais, eu diria o seguinte. Primeiro, a nossa legislação, e vocês, a pergunta objetiva é a legislação da Câmara, como vai incorporar essa temática agora, nesses próximos momentos. Nós temos uma legislação na questão ambiental que, na minha avaliação, ela que é uma legislação de comando e controle, basicamente, ela é uma legislação extensiva e detalhista, tá certo? Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, nós temos a Lei da Mata Atlântica, nós temos o Código Florestal. O Código Florestal foi muito polêmico. As entidades contestavam muito porque o Código Florestal teria abrandado exigências. Hoje há um consenso de todos, inclusive de entidades ambientalistas, tá certo? De que o desafio é implementar o Código Florestal, porque o Código Florestal continua sendo uma legislação muito rigorosa e que nos coloca no caminho positivo da preservação, tá certo? Nós temos uma matriz energética, que é a matriz energética mais limpa do mundo, do ponto de vista de presença tanto da hidroeletricidade como de fontes renováveis de energia. Nós temos uma matriz de combustível que é absolutamente diferenciada em relação ao mundo também, pela presença do etanol, por termos hoje uma mistura de 11% no biodiesel de óleos vegetais ou óleos animais, um crescimento do biogás e começando a surgir a questão da bioquerosene. Portanto, nós temos parte da lição de casa feita, tá certo? E acho que o desafio que nós temos é cuidar de regiões. Eu sou total defensor do combate ao desmatamento, tá certo?
Acho que nós não precisamos de avançar no desmatamento para poder ampliar o nosso grau de produção. Disse bem o Rodrigo de que as áreas que estão hoje já ocupadas por pastagens, e são pastagens extensivas, com ocupação média de 1,2 cabeças por hectare, nós possamos dar um choque muito significativo nisso, que permite manter uma produção pecuária importante. O Brasil é o maior exportador hoje de proteína animal do mundo, primeiro de bovino, segundo de frango, quarto de suínos, mas nós podemos manter, ampliar essa produção sem avançar em biomas que são fundamentais, como é o bioma amazônico e o bioma do Pantanal, para onde nós precisamos de outras formas de exploração. Portanto, em resumo agora, tá certo? Se a nossa legislação ela é de comando e controle, é detalhista, nós precisamos ampliar a legislação que seja de estímulo, que seja de compensação ou que seja de premiação às boas práticas ambientais. Não só no campo, nas cidades também. Hoje, para as pessoas, e o Brasil tem uma população em que mais de 90%, hoje a nossa população vive nas cidades, as mais graves questões ambientais estão no âmbito das cidades, estão no âmbito de questões como saneamento, que nós devemos encarar. Estou otimista, acho que esse espírito que alguns contaminava de convergência, ele se amplia na Câmara. Essa comissão que o Rodrigo integra, ao lado de outros parlamentares, e aí gente com uma pegada mais da área da produção, particularmente da área rural, com ambientalistas, eu acho que pode ter um bom caminho, acho que nós podemos ter um bom protagonismo nessa questão ambiental, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Beleza, deputado. Muito obrigado aí pelas palavras iniciais também. Acho que temos aqui bastante instrumento para prosseguir com um debate legal. Já estamos recebendo algumas perguntas aqui também no chat, eu vou passar para elas daqui a pouquinho. Mandar alguns abraços aqui para a Bianca, para a Mariana, a Ivonice, que também nos ajudou a realizar esse encontro hoje, a Edith, o Roberto Salum, várias pessoas estão nos acompanhando, a Rádio Câmara também está nos acompanhando aqui, esse nosso debate de hoje. Eu vou começar, vou fazer a pergunta assim, direcionada para um, mas o outro parlamentar também tem, obviamente, se tiver interesse em responder, só para não ficar focalizando a pergunta para um ou para outro. Mas vou começar com um e depois o outro, se sentir à vontade para fazer algum comentário, eu até agradeceria. Tá? Então, a primeira pergunta, talvez possamos começar aí pelo próprio deputado Arnaldo Jardim, que já estava embalado, é com relação à reforma tributária. Os dois, tanto o deputado Agostinho quanto o senhor, falaram da reforma tributária como uma oportunidade importante para a discussão de incentivos, né? De economia verde ou coisa do tipo, né? Taxação verde, também já vão aparecer vários termos novos aí no decorrer desse processo. No passado, havia uma discussão sobre taxar o sujo, né? Vamos taxar aquele que não contribui para o meio ambiente. E talvez agora esteja surgindo uma nova vertente, que é incentivar aqueles que contribuem com o meio ambiente, que, na minha visão, sempre é mais lógico, mais racional e um mecanismo menos perverso, né? Porque, às vezes, nós não temos outra alternativa além do sujo, entre aspas, né? Deputado Arnaldo, o que o senhor acha da reforma tributária como uma oportunidade para discutir incentivos ligados à preservação ambiental ou conservação ambiental, iniciativas desse tipo? E se há espaço numa agenda liberal, né, que visa cortar incentivos e benefícios fiscais, se há espaço para essa discussão na reforma tributária? Depois, se o deputado Agostinho também quiser comentar, agradeceria. Bem, eu quero dizer que é obrigatório que o nosso querido Rodrigo comente isso também. Até porque, Marcelo, um pouco antes de você entrar, a Brenda e o Bernardo testemunharam um diálogo que eu tive com o deputado Rodrigo Agostinho, que vamos chamar assim, dos bastidores da nossa live, né? Quando nós estávamos combinando uma ida nossa ao Aguinaldo Ribeiro. O deputado Aguinaldo Ribeiro é o relator da PEC 45. O debate na Câmara é da PEC 45, o debate lá no Senado é em torno da PEC 110. A PEC 110 é uma PEC que foi muito inspirada pelo deputado Luiz Carlos Rauli. E antes de eu ser agora, como sou, coordenador da Frente da Economia Verde, que o nome maior é Frente pela Implementação de Instrumentos Econômicos para a Preservação
ambiental. Essa é a questão. É uma defesa de conceito que nós precisamos trabalhar mais a questão de instrumentos econômicos para dar sustentabilidade econômica à sustentabilidade ambiental. Nós, eu e o deputado Rodrigo, já fomos 2 vezes ao deputado Aguinaldo Ribeiro, levamos a eles um conjunto de observações. As observações que nós levamos no primeiro momento foram nossas preocupações. Realmente, o Rodrigo sobre isso discorreu muito bem. Reforma tributária é mais do que discutir aonde vai pegar dinheiro e para onde ele vai. Reforma tributária é para discutir que Estado, é para discutir que setores terão que ser estimulados, que visão de modelo econômico nós teremos. Quando, por exemplo, você privilegia taxação que não seja sobre folha salarial, você abre um caminho diferenciado para atividades de uso mais intensivo de mão de obra. Corresponde ao momento do Brasil, ao perfil demográfico que o nosso país tem. Então, nós fomos já, eu, o deputado Rodrigo, ele vai falar com mais detalhes, ao deputado Aguinaldo. Falamos, portanto, que consideramos indispensável que o conceito de sustentabilidade esteja perpassando, de uma forma geral, toda a questão tributária. O artigo 170 da Constituição Federal já é indicativo deste caminho. E nós tivemos, na fase de emendas, várias emendas que, por diferentes olhares, com diferentes pegadas, tratam da questão da sustentabilidade. Nós sistematizamos essas emendas. Uma delas, que não era minha, era até originária ao tempo de Mendes Tamb e Luiz Carlos Raul, era a taxação do carbono. Tá certo? Nesse sentido que mencionou também o Rodrigo, vocês vejam que a gente faz coisa muito em dueto, quando ele diz que nós estamos falando de um novo perfil do ponto de vista de futuro, que, do ponto de vista energético, supere as fontes fósseis de energia. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos, nesse instante, compilando um conjunto de contribuições e vamos ao deputado Aguinaldo Ribeiro para dialogar a pegada da sustentabilidade na reforma tributária. Para ser mais preciso, e aí termino respondendo a sua pergunta, você disse o seguinte, meu querido Marcelo, você disse o seguinte, e como que isso pode ser incorporado? Porque há riscos, né? Por exemplo, hoje em São Paulo, a taxação do ICMS sobre gasolina é de 25%. Em Minas, se não me engano, é 32%. Tá certo? E lá, o etanol é 13%. Aqui em São Paulo é 12%. Então, o gradiente de taxação de São Paulo, 12% para 25%, 13%. Em Minas, de 13% para 32% é ainda maior. Tá certo? Então, você tem isso. Você unifica as alíquotas de ICMS, você pode detonar os biocombustíveis. Então, tem um instrumento, que é um instrumento na PEC 45, que é um imposto seletivo, que é exatamente os impostos que podem incorporar um conceito de externalidades. Então, a nossa ideia é que isso seja usado com muito destaque para as questões referentes ao meio ambiente e à sustentabilidade. Obrigado, deputado. Uma aula, hein? Deputado Agostinho, o senhor quer complementar sobre reforma tributária e economia verde, taxação verde, como queiram chamar aí? Não, vou ser muito breve. A Europa fez essa reforma ainda dos anos 90. Então, assim, o Brasil está muito atrasado nisso. Nós estamos pelo menos 30 anos atrasados na nossa reforma tributária. A Europa fez isso nos anos 90 e colocou na sua legislação 2 princípios importantes: o princípio do poluidor-pagador e o princípio do protetor-recebedor. O poluidor-pagador basicamente é isso, né? Quem polui, como a sociedade inteira acaba sofrendo com a poluição advinda de uma determinada atividade, é importante que o poder público possa ter recursos para, de certa forma, enfrentar esse problema de poluição. E então, essa externalidade acaba sendo motivo para você ter uma taxação a mais ou um imposto seletivo que possa cobrir essa diferença, né? Então, assim, outros países já fizeram isso. Não acho que no Brasil vai ser com taxação, mas eu acho que vai sim na gente ter a nossa tributação de uma forma mais seletiva, né?
Acho que a tendência de novos incentivos é uma tendência de colocar fim a novos incentivos, mas algumas áreas estratégicas precisam ter períodos de transição. Vou dar um exemplo. O setor do álcool, que é energia limpa, que é algo que o Brasil tem de diferencial, se você cortar todos os incentivos, você mata o setor do álcool, né? Então, você não pode fazer isso sem que haja um período longo de transição para que a sociedade possa se adaptar. Senão, o Brasil não vai ter álcool, vai ter todo mundo gastando, queimando gasolina, porque a tendência é que o petróleo comece a baixar e baixar cada vez mais. Vai começar a sobrar petróleo no mundo. A Europa, enfim, em algumas regiões da Europa, nós já temos 30% de carros elétricos circulando na rua, né? Então, assim, é uma tendência que veio para ficar, e o Brasil pode ser que fique só com combustível sujo, né? Então, assim, o que a gente vai precisar é ter um equilíbrio entre incentivos, né, entre impostos seletivos, né, tratar o carbono da mesma forma que se trata hoje, por exemplo, bebida, cigarro, enfim, você tratar de uma maneira diferenciada aquilo que é diferenciado, né? Mas alguns setores precisam ter incentivo. Vou dar um exemplo: o setor de reciclagem precisa ter incentivo. O setor da energia limpa precisa ter incentivo. Por quê? Porque é a forma da gente poder entrar de cabeça nesse futuro. Eu só queria falar uma última coisinha que eu esqueci de falar na minha fala inicial. Eu queria parabenizar a Carol pela presidência da Brig aí. Enfim, sei que é uma conquista nova, viu, Carol? Eu tinha planejado falar disso e eu acabei esquecendo na minha fala inicial. Então, fico feliz da gente ter uma mulher na liderança dessa importante associação. Isso aí, deputado. Consertou a tempo, deputado. Mas estamos todos muito orgulhosos aí da Carol, primeira mulher presidente da Brig, né? E vai fazer um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. Vai fazer um grande trabalho honrando não só a nossa categoria dos profissionais de relações governamentais, mas também honrando as mulheres à frente, cada vez mais à frente de cargos importantes. Vamos lá. A outra pergunta que eu teria, antes de entrar na pergunta do pessoal que está mandando aqui, vem muito em função também de várias coisas que vocês falaram, eu tenho uma pulga atrás da orelha em relação a isso e vou ter a oportunidade de tirar com dois grandes especialistas agora. O senhor falou, né, vocês falaram sobre o projeto de pagamento por serviços ambientais, que já tramitou na Câmara, está no Senado. O senhor usou uma palavra agora, deputado Agostinho, que é o preservador-recebedor, né, de projetos que foram feitos na Europa, que tem essa figura. Como é que vocês enxergam essa questão essa pressão internacional que a gente recebe para preservar as nossas florestas em pé, mas não se tem uma discussão conjunta a essa de um pagamento para o país para que ele mantenha suas florestas em pé? Ou seja, nós temos um país aí com 100 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né, da pobreza para baixo, pobreza ou extrema pobreza, e temos um potencial ambiental espetacular, né? Que, se ficar preservado, pode ser bom no futuro na bioeconomia, de alguma forma. A gente ainda não conseguiu desenvolver, fazer dinheiro com esse nosso potencial, né? Por outro lado, se ele ficar parado e não aproveitarmos nada, não exploramos todos os recursos naturais que temos, não fazemos dinheiro e também ninguém nos paga nada por isso. Como é que vocês enxergam isso? E o que há de realmente intenção dos países internacionais em preservação ambiental de fato e o que há de mercadológico nessa disputa ambiental que o Brasil é sempre central? Quem quiser começar dos dois, por favor. Marcelo, você tem as duas coisas acontecendo, né? Agora, o Brasil não está fazendo a sua lição de casa. Então, assim, é importante deixar claro que, obviamente, que tem interesses. Quando a gente viu a história lá da França, discutindo com o Brasil, você tem o interesse de pequenos produtores de leite, pequenos produtores de queijo, produtores de vinho, produtores de trigo de algumas regiões da Europa. Então, obviamente que existem interesses comerciais, da mesma forma como o Brasil também tem os seus interesses no mercado. A disputa pelo mercado é uma disputa que existe, enfim, isso precisa ser reconhecido. Agora, isso não dá o direito do Brasil derrubar 1 milhão de hectares de floresta por ano, né? Isso se você continua com essa mesma toada de 1 milhão de hectares de floresta por ano, você acaba com a floresta e acaba com a agricultura do Brasil também, porque a agricultura do Brasil é dependente das chuvas da Amazônia. A Amazônia está perdendo força, o sul da Amazônia, e não está conseguindo mais mandar umidade para o sul. Então, você tinha uma rota de umidade que passava por cima do Pantanal, enchia o Pantanal,
e ia descendo até o sul do país. Essa rota está se enfraquecendo. Esse ano é o segundo ano seguido que não chove no Pantanal, e a agricultura no Rio Grande do Sul esse ano quebrou. Quem tinha possibilidade de irrigação, fez irrigação. Quem não tinha irrigação, acabou. Né? Então, assim, acabar com a floresta não é só acabar com o maior patrimônio que a gente tem, é acabar também com a nossa agricultura. Ponto número 2. País do mundo nenhum tem obrigação de dar dinheiro para o Brasil preservar nossas florestas. Não tem. Isso não é obrigação. Mas eles estavam dispostos e estavam fazendo grandes doações vultuosas de dinheiro para o Brasil em regime de cooperação. Isso não é comprar a Amazônia, porque no Brasil a lei não permite compra de terras por estrangeiros. Isso não é enfrentar a nossa soberania, não tem nada disso. Isso chama-se cooperação. Né? Os eleitores de alguns países na Europa se sentem contemplados quando esses países ajudam outros países a resolver seus problemas. Né? Então, assim, muitos países europeus fizeram, ao longo das 2 últimas décadas, importantes doações para o Brasil conservar suas florestas. E isso significou a criação de muitas áreas protegidas, isso significou a estruturação um pouco melhor dos nossos órgãos ambientais. Mas isso não é obrigação, nem é para ser encarado dessa forma. Nenhum país tem obrigação de investir em outro. O que a gente precisa é fazer um trabalho de cooperação para que o Brasil possa ter bons projetos e que o Brasil possa receber esses recursos. Né? Se o Brasil tiver bons projetos, se o Brasil fizer um bom trabalho de relações internacionais com esses países, o Brasil pode receber esses recursos. Né? Então, é importante reconhecer as duas coisas. Interesses tem, sim. Né? O Brasil pode, sim, receber muito recurso, mas o Brasil também tem que fazer a sua lição de casa. Marcelo, eu vou dar uma sequência à última frase do Rodrigo, porque eu passei a primeira intervenção, e ele também, mas eu enfatizei muito a convergência com ele. Agora, talvez, nesse momento, eu tenha tom um pouco diferente do Rodrigo, porque eu acho que nós estamos fazendo parte da lição de casa. Quando nós tivemos um momento em que, nos últimos... vamos pegar um cenário de 20 anos, tá certo? O Brasil, grosso modo, quadruplicou a sua produção de grãos e de proteínas. Nós tivemos uma expansão absolutamente menor da área utilizada pela agricultura e a produção agropecuária. Nós tivemos uma expansão de cerca de 30% disso. Nós temos hoje, no regime, e nós, no Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Esse é o território nacional. Nós temos 885 milhões de hectares. Esse é o tamanho do Brasil, tá certo? Dos quais a área com grãos, a área com produção de agricultura, plantio estritamente, é algo em torno de 80 milhões, tá certo? Menos de 10% do território nacional. Nós temos, desses 80 milhões, hoje, com o regime de integração lavoura-pecuária, tá certo? Que é um regime fantástico de uso mais intensivo e mais equilibrado do ponto de vista de produção, nós temos quase 10 milhões de hectares sobre esse regime. Dessa área plantada de 80 milhões de hectares, para arredondar, tá certo? Nós utilizamos o regime de plantio direto, que é uma coisa muito inovadora. O cálculo do que isso significou de diminuição do impacto ambiental é extraordinário. Nós temos a maior parte da nossa produção sob o regime de plantio direto. Tudo isso eu sei que o Rodrigo sabe e conhece e festeja como eu. Nós temos um programa que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que é um programa diferenciado. Poucos países no mundo têm também nesse sentido. Então, há um movimento sendo feito, tá certo? Há também todos os pecados que nós fomos aqui coesos em apontar. Mas, de qualquer forma, o que tem sido feito, e eu repito a menção que fiz, da matriz energética mais limpa do mundo, entre os países desenvolvidos, e a matriz de combustíveis também totalmente diferenciada, nos faz colocarmos numa situação que eu acho que nós temos que ser mais incisivos para que o mundo apoie as nossas políticas de preservação.
Quando o Rodrigo acabou de dizer, problemas da Amazônia, cria a dificuldade do fluxo de umidade que desce para o norte e vai em direção ao sul, isso tem impacto internacional. E nós sabemos, tá certo, que o mundo pode e deve contribuir nesse sentido. Nós tivemos a adesão à COP21. As metas nossas estão em vigor. Há um esforço no sentido de fazer frente a isso. Os mecanismos internacionais que foram constituídos não foram bem-sucedidos. O protocolo de Quioto estabeleceu o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, não teve eficácia, tá certo? Depois nós tivemos outro momento que começamos a discutir todas as cotas de descarbonização. Também não se constituiu uma moeda eficaz do ponto de vista internacional. Nós, no Brasil, esse ano, fizemos uma coisa muito inovadora, e o Rodrigo ajudou muito para isso, tem ajudado, tá certo? Ele acabou de mencionar isso agora mesmo, quando nós nos encontramos aqui, que foi o Renova Bio e o CBios, os certificados dos biocombustíveis. E nós podemos ter esse título, inclusive com repercussão internacional, para que outros países possam adquiri-los. Metas ousadas de descarbonização, tá certo? Da nossa matriz de transportes. Então, acho que o Brasil tem que jogar mais duro no plano internacional. Isso significa fazer também a nossa lição de casa e destacar pontos importantes que temos para solicitarmos apoio, compensações para esse esforço que eu acho que o país tem que fazer. O Brasil pode ser a vanguarda da nova economia, da economia verde. Nós temos hoje acúmulo para fazer isso, e isso significa buscarmos ter mais coesão, mais construção e convergência para podermos jogar duro no mercado internacional. Obrigado, deputados. Só mais uma perguntinha minha aqui. Prometo que a próxima eu vou para a galera aí, tá, gente? Já anotei duas aqui. Bernardo, depois você se prepara aí que, excepcionalmente, as suas você mesmo as fará, tá bom? Vamos lá. Só com relação a essa coisa dos investimentos e tal, todos sabem aqui que, ou quase todos, né, os deputados sabem, que eu represento o setor elétrico, sou presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico Brasileiro, né, temos discussões há muitos anos no Congresso, especialmente com o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Agostinho, já tivemos uma ou duas vezes lá com ele. E a gente discute muito isso. Tinha um presidente numa associação que eu trabalho que ele falava assim, a melhor maneira de se preservar a Amazônia é explorando economicamente a Amazônia, ou seja, gerando recursos para que essa exploração de atividades econômicas possam contribuir para a preservação ambiental, né? Então, é claro que isso eu gostei muito da palavra que o deputado Agostinho usou, né? O master plan para a Amazônia. Claro que estaria dentro de um master plan, né? Justamente para o que nós vamos explorar, o que isso vai trazer de recursos para a Amazônia e como nós vamos usar esses recursos para preservar as áreas que ficaram acertadas no master plan, que serão preservadas. Como é que o senhor enxerga isso, deputado Agostinho? Há espaço, né? Ou seja, dá para a gente explorar economicamente a Amazônia de uma forma organizada, disciplinada, para que isso gere recursos, para que a gente não dependa do Estado, a gente não dependa de dinheiro internacional, ou seja, o próprio setor produtivo nacional gere recursos, como o setor elétrico faz há muitos anos com a Cefur, por exemplo, para preservação e conservação ambiental. Essa ideia tem alguma lógica ou os ambientalistas acham que é uma ideia que pode ser perversa? Não é perversa não, viu, Marcelo? Na verdade, o que a gente precisa é, claro, ter... as políticas públicas elas precisam ser alicerçadas na base de evidências, né? Então, nós temos importantes centros de pesquisas na Amazônia que estão sucateados, como outros importantes centros no resto do país. Mas esses centros de pesquisa, eu falo do Emílio Gueldi no Pará, eu falo do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, enfim, esses institutos têm mapeado na Amazônia as riquezas da Amazônia e aonde essas riquezas podem ser, de certa forma, internalizadas. Tem regiões da Amazônia que você tem a possibilidade de manter essa indústria extrativa, né? E aí eu falo de madeira, eu falo de recursos não madeireiros, como, por exemplo, castanha, açaí. Existe um mercado internacional crescente para esses produtos oriundos da floresta, né? Borracha, em alguns lugares a possibilidade de você fazer plantio consorciado com floresta. Então está ganhando um mercado internacional muito grande. Chocolate
plantado dentro da Amazônia. Quase todo esse cacau plantado na Amazônia ele é exportado. A própria borracha, enfim, que era um produto nosso e que hoje o mundo produz mais até do que o próprio Brasil, enfim. Mas a gente também pode trabalhar em outro tipo de bioeconomia, né? Então, a gente precisava desenvolver uma indústria nacional, por exemplo, farmacêutica, que pudesse estar explorando os recursos que estão presentes na Amazônia, mas para isso precisa ter pesquisa. A indústria de cosméticos já acordou para isso, né? A farmacêutica talvez estava aguardando a ratificação do protocolo de Nagoya, que nós conseguimos agora. Semana passada passou no Senado, 2 semanas atrás passou na Câmara. Então, assim, eu acho que tem um conjunto enorme de fatores aí, né? O deputado Arnaldo falou muito da questão da eficiência da nossa agricultura. Realmente, a agricultura explodiu em eficiência, mas a pecuária ainda insiste nesse modelo extensivo, né? De grandes extensões de terra para poucas cabeças de gado. Então, assim, a gente ainda vai precisar avançar em algumas coisas, avançar na rastreabilidade dos nossos produtos. Tem áreas da Amazônia que tem que ficar intocáveis mesmo, e tem áreas que você pode explorar com muita racionalidade. Então, a questão é a gente encontrar o equilíbrio aí. Todo o leste do Pará já foi desmatado, todo o sul do Pará já foi desmatado, né? Então, assim, reservar os últimos fragmentos para a criação de parques e o restante criar uma racionalidade de utilização da terra. Tem muita área que foi desmatada na Amazônia que não está sendo usada por ninguém, né? Então, a pessoa chega lá, ocupa uma terra pública, desmata e não tem assistência técnica, não tem semente, não tem muda. Sem assistência técnica, essas áreas não serão utilizadas com racionalidade, né? O Pará acabou de soltar um edital, por exemplo, para contratar empresas, equipes, para poder fazer o cadastro dessas propriedades. Tem muita gente que nem existe dentro do cadastro, ou seja, o Estado sequer sabe que essas pessoas existem. Então, assim, nós precisamos ter racionalidade, tem muito conhecimento, sim, sobre a Amazônia, tem áreas que dá para ter exploração mineral, mas de forma adequada, com racionalidade. O que não dá é para achar que o projeto para a Amazônia é garimpo em terra indígena. Gente, ninguém ganha nada com garimpo, nem o garimpeiro ganha, né? O atravessador é o cara que fica com o ouro. Então, assim, achar que tem uma solução mágica também não tem, né? Ontem, num debate com a Marina Grossi, que reúne aí 40% do PIB nacional aí pelo CBEDS, ela deixou muito claro, não tem uma bala de prata para a Amazônia. O que a gente vai precisar é pensar num conjunto grande de soluções, né, de valorizar a floresta em pé, fazer concessões florestais, inclusive para fins de conservação. E encerrando, acho que é isso, né? Acho que a gente precisa ter clareza de que a gente precisa ter um projeto para a Amazônia, né? Enquanto não tiver esse projeto, nós temos que ter fiscalização, sim. Nós temos que ter uma mão pesada do Estado até que a gente possa entrar com um projeto forte de desenvolvimento regional, né, capaz de garantir redução das desigualdades para a população que vive na Amazônia e, ao mesmo tempo, um crescimento para o país. Obrigado, deputado. Antes, o deputado Arnaldo, se não me engano, tem um compromisso às 11. Antes do senhor sair, deputado, tem a pergunta do Léo Bino aqui, não sei se o senhor vai poder ficar um pouquinho mais com a gente, mais uns 5 minutinhos, mas ele fala sobre o RenovaBio, que o senhor falou na sua fala anterior também. Se programas como o RenovaBio, por exemplo, seriam mais interessantes incentivar programas dessa natureza e o próprio RenovaBio do que a taxação do carbono, por exemplo. E se o senhor quiser também fazer algum comentário sobre essa exploração de atividades econômicas na Amazônia, na pergunta anterior, fique à vontade, por favor. Então, são 2 questões aí diferentes, mas no mesmo espírito, né? Primeiro, eu quero reiterar aquela observação. A legislação nossa é de comando e controle e nós precisamos ampliar as iniciativas de estímulos a boas práticas, premiar aquilo que são caminhos que vão com compromisso com a sustentabilidade. PSA, mencionado pelo Rodrigo, por mim, é um instrumento nesse sentido. Uso na reforma tributária de uma forma bem precisa, deixar um imposto seletivo para que esses diferenciais possam também ser explicitados, e um conjunto de iniciativas que vão desde o plano de pesquisa, tá certo? Até o plano também de você estimular nos estados e nos municípios, tá certo? Práticas distintas. Nós estamos concluindo agora
eu e o Rodrigo participamos de vários debates, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 10 anos, tá certo? E nós temos iniciativas muito bacanas sobre questão de coleta seletiva, IPTU verde, outros instrumentos mais que compõem esse rol de questões que não é só uma legislação estadual. Segundo, nós no PSA, por exemplo, nós não só lidamos ali com regras para recursos públicos para ser utilizado nesse programa, mas buscamos constituir um cadastro, presença do Estado como regulador, como disciplinador, e fazer relações diretas entre empresas e proprietários, pequenos proprietários rurais, que possam ser produtores de água, que possam ser cuidadores das matas ciliares, que possam ser pessoas que contribuam para manter a biodiversidade. Então, tudo isso são instrumentos que vão se compor. Especificamente com relação ao RenovaBio, eu acho que é esse o caminho do estímulo. Tá certo? O RenovaBio já tem hoje muitas unidades certificadas. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque o Conselho Nacional de Política Energética, em virtude da queda da produção do consumo de combustíveis no Brasil este ano, propôs uma revisão das metas do RenovaBio. Nós já nos manifestamos, estamos aguardando para os próximos 15 dias uma deliberação do Conselho Nacional de Política Energética sobre isso. Haverá uma diminuição de metas, mas nós queremos uma diminuição que seja cuidadosa, não seja algo que comprometa o programa, né? Nós temos ainda um desafio, que é o desafio da tributação, aquilo que nós havíamos avançado na Câmara, que era, do ponto de vista da renda, estabelecer a alíquota, como os outros títulos do mercado financeiro têm, uma alíquota de 15%. O presidente da República acabou vetando isso. Esse é um dos vários vetos que nós estamos insistindo para que haja uma sessão do Congresso Nacional para analisar. Nós vamos trabalhar a Frente Parlamentar Agropecuária, a Frente da Economia Verde, com o apoio da Frente Ambientalista, para derrubar isso, para que nós possamos ter aí a taxação do serviço estabelecido, ou que o governo tome iniciativa de mandar uma medida provisória tratando dessa questão. Fato que já foi aventado pelo ministro de Minas e Energia e pela ministra da Agricultura, que seria muito positivo. Tá? Agradecer muito, Marcelo, essa oportunidade. Realmente eu tenho compromisso, eu vou ter que sair. Grande abraço, Rodrigo. Temos na sequência uma combinação aí de iniciativas, eu e o Rodrigo. Obrigado, Bernardo. Carol, parabéns, Carol. Sucesso aí na Brig. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Perdão aí, o Ziraldo vai continuar acompanhando e depois ele me relata aí, Marcelo, aquilo que sobrar como questões que a gente possa tratar aí na sequência aí. Grande abraço a todos. Tá ótimo, deputado. Obrigado. Grande abraço, bom trabalho aí para o senhor. Vamos encerrar daqui a 5 minutinhos já para também não segurar muito o deputado Rodrigo aqui, que ele também tem muitos afazeres. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim, sempre muito bom ouvi-lo. Deputado Rodrigo, eu vou endereçar 3 perguntas finais aqui, para também não ocupar muito tempo do senhor. Uma da Cláudia. E, Bernardo, depois eu vou abrir para as 2 que você encaminhou pelo chat, se você quiser fazer ao vivo e a cores, acho que fica de bom tom aí para o deputado. A Cláudia pergunta, deputado, como as instituições ambientalistas estão enxergando a discussão do 3729, essa proposta atual, né? A gente travou aqui. Pergunta, se o senhor acredita realmente que esse projeto vai estar pronto para ser votado em setembro ou se vai ser só uma tentativa. E, Bernardo, se já quiser fazer já as suas também, que o deputado já responde as 3 de uma vez só. Projeto de licença. Vocês estão me ouvindo? Tá, agora sim, deu uma travadinha, mas voltou. A internet aqui deu uma oscilada. Se a gente pegar o que já tem consensuado, é um avanço de 80% do que a gente tem hoje. Se os setores que estão negociando continuar insistindo em negociar os dissensos, nós teremos uma dificuldade muito grande de votar essa matéria em setembro. Então, a sugestão que eu dei ao presidente Maia e ao relator foi de que a gente pudesse levar para o plenário o que a gente tem consenso. Já é 80%, eu acho que é um avanço
é um avanço sobremaneira. O grande problema é que tem alguns setores insistindo em propostas que o setor ambiental não aceita. Vou dar um exemplo. Licenças por decurso de prazo, licenças por adesão e compromisso para impactos médios. A licença por adesão e compromisso não é uma licença, né? É você entrar no site da prefeitura, por exemplo, e automaticamente você tirar a sua licença para poder trabalhar. Isso faz muito sentido para o baixo impacto, né? Então, a pessoa que quer abrir uma padaria, um posto de gasolina, coisas muito pequenas, com impacto pequeno, pode ser resolvido por aí. Então, assim, se a gente continuar insistindo em desregulamentação, provavelmente a gente não tem acordo. Se a gente continuar insistindo numa perspectiva de levar os consensos para o plenário, com certeza a gente consegue votar isso em setembro, né? Então, assim, a minha sugestão está sendo da gente aproveitar tudo que a gente já conseguiu de consenso e levar isso para o plenário. A sociedade não consegue avançar de uma vez. A gente tem setores empresariais que já serão muito beneficiados com essa proposta. Essa proposta ela garante segurança jurídica, mas tem pontos que não faz sentido, né? Então, assim, por conta de alguns pontos, a gente levar esses dissensos adiante é continuar arrumando uma guerra que vai fazer com que essa proposta não seja votada. Então, basicamente é isso. Provavelmente essa semana nós vamos ter mais uma reunião de negociações. O clima na semana passada ficou muito tenso e eu acho que essa semana a tendência das coisas acalmarem um pouco. Ok, obrigado, deputado. Bernardo, com a palavra. Bernardo, obrigado aí, parabéns por ter proporcionado esse evento para todos nós. Marcelo, primeiramente, muito obrigado. É sempre um prazer apoiar a Brig nessas atividades. Esses eventos têm sido realmente muito importantes e se conte sempre com o nosso apoio. Deputado, prazer estar participando aqui do debate. Tenho, sim, aí algumas perguntas. Não sei o quanto temos discutido aí temáticas subnacionais e federais, mas uma das temáticas importantes que precisam ser discutidas é também a questão do RED. O RED é uma temática que vem sendo já discutida há vários anos nos governos estaduais. Vários estados têm implementado políticas específicas relacionadas a isso e que, consequentemente, o governo federal tem trabalhado também um pouquinho com isso, mas esse é um tema que ficou parado nos últimos anos. Então, eu percebo que existe a necessidade de fazer aí um casamento das políticas estaduais com a federal para poder haver aí uma sinergia mais específica. Então, a minha pergunta seria, nesse caso, a questão de como é que está a discussão da implementação de uma política nacional de RED, se está havendo aí avanços nesse sentido, uma vez que essa é uma pauta bastante importante. E a outra pergunta que também foi feita lá no chat, que eu perguntei, tenho trabalhado muito nessa área de políticas públicas ambientais, já fui secretário de Relações Internacionais no Amazonas, também trabalhei em ONG, e hoje no setor privado, temos trabalhado aí algumas questões relacionadas à área de internacionalização. Quando a gente aborda aí a temática da inserção do Brasil na discussão de políticas públicas internacionais, se inserindo em diálogos bilaterais, multilaterais, como na questão da OCDE, por exemplo, acaba havendo aí também a discussão da implementação de políticas sinérgicas entre a brasileira e a internacional, do que está sendo discutido em outros campos. Então, consequentemente, existe a necessidade de fazer esse alinhamento. Quando se observa aí a questão da OCDE, por exemplo, que é uma temática que está em pauta na atualidade, existe aí alguma discussão, alguma análise que tenha sido realizada em relação aos pontos críticos ligados a essa questão de resíduos sólidos, por exemplo, que seria uma das pautas importantes a serem abordadas pela indústria, por exemplo? Tá, vamos lá. São dois assuntos diferentes, né? RED e a parte de resíduos. A questão de RED, para quem não conhece, nem todo mundo aqui é da área, enfim, o RED é um mecanismo que foi criado no âmbito dos acordos de clima, que visa você frear um pouco emissões provocadas por mudança do uso do solo, notadamente desmatamento. Então, vou dar um exemplo. O Brasil, a matriz energética do Brasil é uma matriz limpa, era para o Brasil estar na lista dos países mais limpos do mundo, mas como o Brasil desmata, queima, né? Tudo que o Brasil desmata, ele queima, né? E o Brasil é hoje um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, não por conta da energia, mas por conta da mudança do uso do solo. O RED, ele visa você criar um sistema de pagamento por serviços ambientais e manter a floresta em pé,
e evitar essa emissão de gás carbônico. O Brasil pode ser um grande beneficiado em relação a isso. Nós não temos um projeto pronto de RED. O que a gente tem hoje na Câmara dos Deputados é o projeto do deputado Zé Silva, o projeto 7578 de 2017 e o projeto 572 de 2020 do capitão Alberto Neto. Essas duas propostas, elas tratam de partes do problema, né? Partes disso. O projeto do deputado Zé Silva, ele transforma as florestas privadas em títulos. Então, em tese, esses títulos poderiam ser negociados. O mercado europeu aceita títulos desde que sejam adicionais, ou seja, adicionalidades, e não títulos decorrentes de obrigações legais. Então, é algo que a gente vai precisar avançar, é uma discussão bem técnica. E o projeto do deputado Alberto Neto é um projeto importante por criar o mecanismo, mas o projeto precisa sofrer melhoras. Enfim, o projeto por si só não resolve essa questão. Eu estou debatendo isso com o CEBEDES na possibilidade da gente regulamentar o mercado de carbono no país. Então, acho que pode ser uma saída interessantíssima. Nós precisamos ter um mercado regulado. Dentro desse mercado vão entrar os CBIOs que já existem, que são os CBIOs ligados ao RenovaBio, mas podem entrar títulos também florestais, isso pode ajudar muito a manutenção de floresta em pé. Em relação à questão de resíduos e a questão da OCDE, o mundo inteiro está avançando muito nessa questão de resíduos no que diz respeito à questão do combate aos descartáveis, ao chamado plástico de uso único. Existe um projeto que tramita na Câmara, que é o Grande Guarda-Chuva, que é o projeto de lei 612, eu não lembro o ano dele, mas é o projeto 612, que é o grande guarda-chuva de resíduos. São mais de 100 projetos que estão abaixo dele, mas tem setores da indústria nacional que não aceitam acabar o plástico de lixo de uso único no Brasil. Não apenas países europeus já aprovaram leis sobre isso, a África do Sul não é mais permitido plástico de uso único, a Índia, vários países do mundo já fizeram essa lição de casa. O Brasil tá andando muito devagar, tem um setor da indústria nacional que ainda defende muito a utilização disso. Acho que a gente tem um outro desafio muito grande, que é a implementação da própria Política Nacional de Resíduos, que é dar um destino adequado para o nosso lixo. As cidades, só com o dinheiro que elas têm de arrecadação, não vão conseguir resolver isso, e também não tem clima no Brasil para a criação de taxas de lixo. Então, acho que é algo ainda para ser resolvido. Nós estamos no aniversário da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como disse o deputado Arnaldo, e nós precisamos avançar, né? Eu acho que falta estratégia, acho que a lei de saneamento nova que foi aprovada agora pode ajudar, mas não por si só não resolve todos os problemas. Maravilha, deputado. Obrigado aí pelas respostas. Está satisfeito, Bernardo? Beleza. Então tá bom, vamos em frente. Para terminar, deputado, antes de passar a palavra para a Carol, para ela fechar o nosso encontro aqui, o senhor falou sobre segurança jurídica e criticou a questão da licença por decurso de prazo. Não é contraditório, deputado? Como é que a gente vai dar segurança jurídica para o investidor se ele não sabe se os prazos legais serão respeitados, né? A gente entende a questão, não posso também dar um licenciamento tácito, ok. Mas como conciliar segurança jurídica com cumprimento de prazos no Brasil? Não, eu te dou razão nisso, Marcelo, porque é o seguinte, a gente tem... O que a gente tem hoje? A gente tem... andaram falando muita bobagem, que tem 27 mil leis que tratam de licenciamento. Isso é uma grande estupidez, porque isso é uma mentira descarada. O que a gente tem hoje? A gente tem uma lei de 81, que é a Lei 6938, de 31 de agosto de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que cria o sistema trifásico que a gente tem hoje. Então, para obras de alto impacto ambiental, que carecem de estudo de impacto ambiental, a gente tem a licença prévia, que analisa a questão da localização, a licença de instalação, que analisa o projeto, e a licença de operação, que analisa se tudo foi implementado da maneira correta. A gente tem a Lei Complementar 140, que trata de competências. A gente tem cerca de 30, 35 resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que tratam de assuntos específicos. Então, licenciamento de eólica, licenciamento de termoelétrico, licenciamento de hidroelétrico. Então, você tem resoluções específicas. E você vai ter as leis de cada município, enfim, plano diretor, lei de uso do solo.
em alguns estados, regras próprias. Mas não tem 27 mil leis. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem, primeiro, na análise do licenciamento, técnicos que não necessariamente têm a capacitação técnica mais adequada. Estruturas muito pequenas para o volume de projetos que a gente tem hoje no país. O licenciamento no Brasil ocorre muito por batelada. O que é isso? Entra um governo novo, lança uma estratégia de financiamento, como, por exemplo, foi no governo passado o PAC, e aí todo mundo quer licenciar ao mesmo tempo. Então, ficam pilhas e pilhas de projetos, todos ao mesmo tempo, com um prazo muito curto, porque se não licenciar naquele prazo, não consegue o dinheiro, não consegue financiamento, né? E aí a gente tem um problema que é o seguinte, uma estrutura precária para analisar muitas coisas, e no Brasil todo lugar tem uma floresta, tem um rio, enfim, o Brasil também tem as suas particularidades, né? O Brasil é muito rico em biodiversidade. Então você junta um monte de coisa. Por conta de insegurança, o técnico hoje tem uma insegurança enorme na hora de assinar uma licença, porque ele sabe que depois ele vai ter que responder processos, vai ter uma judicialização alta. A lei por si só não vai resolver isso, né? Então, assim, a gente tem um outro problema, que as empresas de consultoria que fazem os estudos têm empresas muito sérias, mas está cheio de empresa barbante, está cheio de empresa ruim, e às vezes o empresário contrata o mais barato e o mais barato acaba saindo caro. Então, assim, a gente tem que ter um banco de dados importante. Estudos que já foram feitos numa determinada região precisam ser reaproveitados, até para não demandar mais estudos. A gente sabe que o licenciamento ambiental inteiro fosse feito por um portal único, uma coisa toda eletrônica, sem balcão, sem papel. A gente precisava otimizar, de certa forma, as equipes técnicas, melhorar a capacitação dessas equipes técnicas. Tem estados que as equipes são altamente qualificadas, tem estados que as equipes não têm a qualificação. A pessoa faz um curso ali de gestão ambiental e acha que está pronta para fazer uma análise de impacto ambiental, análise de risco. Não está, né? Nós precisamos de gente altamente qualificada. Então, assim, eu acho que é super desafiador, né? Mas se você... acho que nenhum empresário vai querer investir algo pesado, alguns milhões, alguns bilhões, com uma licença precária, né? Até porque ele sabe que essa licença vai ser contestada, né? E as licenças por decurso de prazo e as licenças por adesão e compromisso são instrumentos precários. A gente precisa que a licença saia com tempo razoável. A gente precisa que o órgão ambiental tenha segurança para dizer sim ou não. Não ficar protelando. O empresário, às vezes, obter um não é melhor, porque ele muda o empreendimento dele de lugar. Ele muda o investimento dele rapidamente. Mas se demorar muito, e às vezes essa demora também é por conta do empreendedor, isso é ruim para todo mundo, né? Então, assim, eu te dou razão, acho que a gente precisa ter segurança jurídica, acho que a gente precisa ter uma legislação que seja sólida. Não dá para inventar bypass, tipo assim, não vamos botar na lei que não precisa consultar mais ninguém. Gente, a justiça vai derrubar, né? O que a gente precisa é que a consulta seja rápida. Precisa consultar a comunidade, precisa consultar uma terra indígena que está do lado, faz a consulta, né? Eles vão pedir um monte de coisa, vão pedir coisas pertinentes e coisas não pertinentes, porque é a oportunidade que as pessoas têm de pedir. O órgão técnico vai ter que olhar e dizer, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui será indefinido, isso aqui vai ser definido. Então, a gente precisa, na verdade, ter essa segurança. Acho que a lei ajuda, mas acho que a lei por si só não resolve todos esses problemas. Então, tentando resumir de maneira bem rápida, é um assunto complexo e eu topo conversar com vocês mais tempo sobre isso, sobre artigo por artigo, não tem problema nenhum. Beleza, deputado, muito bom, viu? Queria agradecer o senhor aqui em meu nome, né? Antes de passar a palavra para a nossa presidente, para que ela agradeça aí em nome da nossa associação. Obrigado pelo debate. Eu, logo quando o senhor assumiu o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, pedi uma reunião para o senhor e a gente foi conversar. O senhor falou assim, o senhor não vai se lembrar porque já faz bastante tempo, falou assim, ó, hidrelétrica conceitualmente eu sou contra, então nem perca um tempo. Mas eu queria que o senhor perdesse um tempinho numa outra ocasião para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque no setor elétrico nós temos duas alternativas de backup para o avanço das renováveis, né? O setor é totalmente favorável ao avanço das renováveis, e aí principalmente eólica, solar e biomassa são as três que vão comandar o setor elétrico brasileiro nos próximos anos, mas esses setores, os três, precisam de um backup firme, que a gente chama no setor elétrico, né? Ou ele é hidrelétrico ou ele é térmico.
Os dois são muito bons, né? Tem os seus problemas, o térmico tem a questão das emissões, o hidrelétrico tem a questão locacional, né? E dos reservatórios, mas depois, numa outra ocasião, a gente bate um papo sobre isso aí, se eu permitir. E queria agradecê-lo muito pela conversa, sou sempre muito franco, muito direto, é importante isso, né? A pior coisa para nós, da área de relações governamentais, é conversar com o parlamentar que pega o assunto, tá bom, vou ver, beleza, e bota na gaveta. O senhor não, o senhor fala logo com franqueza, dá, não dá, vamos ver, não vamos ver, e isso é muito bom para quem trabalha auxiliando o parlamento na construção de políticas públicas importantes para o nosso país. Obrigado, deputado, pelo tempo, pela franqueza e pela sua atuação parlamentar. Não, eu que quero agradecer. Desculpa, antes de... só a última coisa. A última vez que eu debati com a Brig foi ainda na prévia do meu mandato, né? Foi um convite do Roberto Salum, que está aqui no grupo. Eu quero só fazer um pedido para vocês, que a gente possa exercitar esse diálogo com mais vezes. Né? Eu gosto muito dessa estratégia de a gente poder conversar. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui têm demandas específicas e que eu não conheço. Né? Eu conheço uma série de demandas, mas não todas. E talvez eu possa ajudar em algumas estratégias, em algumas agendas, em algumas políticas. Vão ter agendas que eu não vou concordar, e é normal isso. Claro. Né? E eu realmente costumo ser bem franco. Olha, isso dá, isso não dá, isso aqui esquece, isso aqui vocês não vão ter meu apoio. Mas eu acho que a gente pode exercitar mais esse diálogo e fico feliz da gente estar retomando essa conversa hoje. Parabéns mais uma vez à Carol Venuto pela presidência da Brig. Obrigado, viu, gente? Bom, muito obrigada a todos. Marcelo, obrigadíssimo aí pela sua condução. Marcelo é referência nessa área e, além de tudo, foi e continua sendo meu mestre, né? Então, tudo que, se eu estou aqui hoje também é por conta dele. Então, muito obrigada, Marcelo, pelo debate, pela parceria na nossa atividade. Muito obrigada ao Bernard aí por estar proporcionando, né, a realização desse evento. Obrigadíssimo, deputado Rodrigo, principalmente pela deferência. Fico muito honrada com as palavras. Agradecer também ao deputado Arnaldo e toda a equipe dele que está aqui hoje. Gostei muito da provocação, viu, deputado Rodrigo? Estamos aqui para fazer desse diálogo cada vez mais constante. A Brig está no seu mês de aniversário, então a gente está aqui realizando e promovendo aquilo que a gente acredita e pelo qual a gente trabalha, que é um diálogo ético e transparente. Né? Então, nossa função aqui, como entidade, como profissional da área de RIG, é ser esse facilitador. Né? Sabemos que nem sempre iremos convergir em todos os assuntos, mas o importante é criar pontos de consenso. Então, gostaria de dizer também para a nossa audiência, agradecê-los a todos aqui, a audiência alta, durante toda a manhã, né? Então, muito obrigada pela audiência. E quem não conseguiu assistir, esse debate vai estar disponível também no nosso YouTube. Então, já fazendo aqui o merchan das nossas redes sociais, entrem lá, compartilhem, acompanhem. E agradecer demais a todos e desejar um ótimo dia aí. Para todo mundo, para o trabalho profícuo, e estamos aqui para o que vocês precisarem. Abraço. Carol, parabéns a você e ao deputado pelo Dia do Advogado. Eu estou quase lá, viu? É verdade. É verdade. Parabéns a todos os advogados. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, deputado. Obrigado, Carol. Valeu. Excelente.